O governo mandou para o Congresso a sua proposta para o que seria a segunda fase da reforma tributária. Essa proposta tem 3 pontos, um deles muito positivo, um positivo, mas que necessita de alguns ajustes, e um terceiro extremamente negativo, que se não for consertado, acaba com todos os ganhos que os outros 2 positivos trazem. O primeiro ponto, extremamente positivo, é finalmente reajustar a tabela do imposto de renda. Na prática, o que acontece todo ano que o governo não reajusta a tabela do imposto de renda é que ele está aumentando o imposto de renda das pessoas. Isso porque, como a inflação faz que a renda das pessoas também aumentem com algum atraso, dado que é a inflação que acaba em grande medida determinando o que são os índices de reajustes dos salários, o que acaba acontecendo é que, à medida que o tempo passa, as pessoas nominalmente ganham mais, mas não ganham mais em termos reais. Então, por exemplo, uma pessoa que ganhava R$1.000 depois de um ano que tem uma inflação e uma correção do salário de 10%, ela passa a ganhar R$1.100 e, na prática, o que ela consegue comprar é exatamente a mesma coisa que ela comprava antes. Só que se o governo fala, olha, o que estiver acima de R$1.050 vai ser taxado, digamos, por 10%, e o que está abaixo de R$1.050 não é taxado, no primeiro ano, o que acontecia, a pessoa não pagava nada de imposto, recebia R$1.000 e tinha R$1.000 para gastar. O que acontece dessa vez é que ela ganha ela ganhando 1.100, os 50 que estão acima de 1.050 vão pagar, no meu exemplo, 10% de imposto. Então, na prática, essa pessoa não vai ter 1.100 para gastar. Ela vai ter 1.095, só que ela precisaria de 1.100 para comprar as mesmas coisas que um ano antes ela comprava com R$1.000. Então, o que aconteceu depois de vários anos sem reajuste da tabela do imposto de renda é que todos nós brasileiros passamos a pagar mais impostos. Essa proposta, a primeira coisa que ela faz é, pelo menos parcialmente, porque não é tudo do que foi acumulado, é reduzir esse aumento de imposto na prática que aconteceu. Esse é um ponto muito positivo. O segundo ponto é que o governo tenta tornar a tributação de diferentes modalidades de investimento menos desigual, e é um excelente objetivo. E em vários aspectos da proposta eu acho que ele faz isso muito bem. Além disso, ele simplifica particularmente pagamento de imposto para quem faz operações na Bolsa de Valores, quando a apuração que hoje desses resultados e da necessidade de pagamento de imposto hoje é mensal, ela passa a ser trimestral, fica um pouco menos complicado para quem faz muita transação na Bolsa de Valores. O problema desta parte é que há alguns pontos específicos que podem dificultar muito, inviabilizar potencialmente determinados mercados. O mais importante é a tributação em cima dos fundos de investimento imobiliário. A gente já teve uma correção de mercado, uma queda do valor desses fundos, então quem investia nisso já perdeu dinheiro só pelo envio da proposta. E isso pode dar uma complicada importante neste produto, que é um produto que vinha crescendo muito e que pode ajudar no desenvolvimento do mercado imobiliário brasileiro e, por consequência, na disponibilidade de mais moradias para brasileiros, mais galpões logísticos, enfim. Então, você seca uma fonte importante de financiamento para um desenvolvimento imobiliário num país que tem um déficit imobiliário gigantesco. Isso precisa ser consertado. Mas o terceiro, que é o mais complicado deles todos, é o pior deles todos e talvez o menos óbvio para a maioria dos brasileiros, é o governo querer tributar dividendo. A princípio, a reação de muita gente é falar, bom, então ele está tributando lucro e dividendo, o que ele está fazendo ele está punindo quem investe e problema do investidor. Não é problema só do investidor, não. É problema de todos os brasileiros. Porque o que acontece quando a rentabilidade do investimento cai? A quantidade de investimentos que são feitos caem também. E, por sua vez, uma redução dos investimentos nas empresas significa menos emprego. Então, o que acontece com essa proposta? Por um lado, aquela primeira parte, que era finalmente reduzir, e na realidade, que na prática é apenas reduzir o aumento que houve nos últimos anos do imposto que todos os brasileiros pagam, só que na prática, como está, a proposta reduz o número de empregos. Então, tá bom, muitos brasileiros vão, a proposta sendo aprovada do jeito que está, acabar pagando menos imposto de renda. Só que vários outros vão perder o emprego. Então não adianta você reduzir a alíquota do imposto de renda quando esse cara vai deixar de ter emprego.
E aí vem a questão que eu acho que é mais fundamental. Por que o governo estruturou desta forma? Porque ao longo dos últimos anos houve um aumento dos gastos do governo. Então o que ele está fazendo é que, em vez de falar, não, a gente pode voltar o nível de arrecadação para o que ele era antes desses aumentos por conta desse efeito inflacionário e da não correção da tabela do imposto de renda, ele fala, não, aquele aumento de imposto que aconteceu, ele teve que ser gasto para bancar o aumento de gastos que o governo teve também. E, portanto, se a gente aqui vai reduzir a arrecadação agora, a gente precisa compensar cobrando mais imposto do outro lado, que é onde vem essa ideia esdrúxula da tributação de lucros e dividendos. Por que isso aqui está errado? O que tinha que acontecer? Os gastos não poderiam aumentar. E quando a gente vai olhar por que os gastos aumentaram, onde os gastos aumentaram, fundamentalmente o que acontece é que o Brasil tem sempre um processo de aumento de gasto com funcionalismo, porque com o passar do tempo, uma série de reajustes automáticos por tempo de serviço, enfim, que acontece e que fazem com que a folha total do funcionalismo aumente, mesmo que funcionários específicos, alguns grupos dentro dos funcionários não tenham aumento. Mas a classe do funcionalismo que, por dois fatores, ou quando tem mais gente sendo contratada, ou simplesmente porque o cara que estava há 4 anos completou 5 e aí ele recebe um reajuste automático, isso já é um aumento dos gastos do governo, sem falar nos aumentos que efetivamente aconteceram, que não foram poucos também, aconteceram vários. O resultado disso tudo é o Brasil gastando mais, ele está cobrando mais imposto. E aí, para resolver isso aqui, ele está colocando uma medida que, mais uma vez, o trabalhador vai pagar conta e, da pior forma, emprego num momento em que o desemprego já está altíssimo. O que eu espero é que o Congresso corrija isso, acabe com esta parte específica que vem no imposto em cima de lucros e dividendos e basicamente faça o que tem que fazer, ele tem que segurar o gasto do governo. Como é que ele faz isso? Aprovação da reforma administrativa.